Você sabe qual é o trabalho desenvolvido numa casa espírita? Será que na casa espírita tem trabalho para você? A resposta para essa e outras perguntas você confere agora no programa Diálogo Espírita que está começando. Bom dia! Meu convidado de hoje é Carlos Sancier, que veio conversar conosco sobre a importância dos centros espíritas. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, Ana. É um prazer receber você aqui, Prazer é viu? todo meu. Carlos, mas antes de nós começarmos, eu quero pedir, por favor, para você fazer uma prece inicial. Perfeito. Jesus, nosso Mestre e Senhor, nós rogamos que o Senhor nos envolva com suas bênçãos, a fim de que possamos ser fiéis a essa doutrina maravilhosa que é a doutrina dos Espíritos. Que não somente a equipe, mas como também todos os nossos telespectadores possam sentir a sua presença nesse momento. Que assim seja. Assim seja. Carlos, quem é o trabalhador do centro espírita? O trabalhador do centro espírita, na verdade, somos todos aqueles que estamos dispostos a servir ao bem e à verdade. Nós encontramos as instituições espíritas variando seus trabalhos em várias formas. Eles apresentam serviços sociais, apresentam trabalhos dedicados à infância, às pessoas de mais idade e assim por diante. Mas o que garante mesmo, além desse trabalho voluntariado, a instituição espírita, quem garante a segurança da instituição espírita, é aquele trabalhador que realmente está disposto a servir, renunciando ao bem e à verdade. E para isso, o trabalhador espírita é caracterizado como aquele que, além de ser espírita, porque ele deve ser fiel a essa doutrina, ele esteja realmente disposto a esse sacrifício pelo bem do próximo, sem pensar em outra recompensa, além da consciência tranquila. Agora, Carlos, trabalhar em um centro espírita é servir a Cristo? Pois é, algumas pessoas que não conhecem o Espiritismo acham que exageramos quando falamos que o serviço espírita, na verdade, é o serviço cristão. Eles alegam que existe uma diferença muito grande entre a instituição espírita e as outras instituições que defendem o cristianismo. E realmente existe uma diferença muito grande. Nós não possuímos rituais dentro de nossas instituições. Nós não possuímos um sacerdócio, também uma escala hierárquica de sacerdócio, entre os trabalhadores da instituição espírita. Como também nós não possuímos altares nem sacramentos. E isso provoca uma certa diferença ao olhar daquele que não conhece a doutrina espírita. Mas nós servimos ao Cristo no sentido que nós buscamos realmente a sua mensagem. Nós buscamos a essência daquela mensagem de Jesus. Nós buscamos seus valores, os seus ideais de serviço ao bem, de serviço à verdade, sendo humildes e caridosos. Por isso nós, os trabalhadores da causa espírita, nós podemos dizer sem medo de errar, que estamos nos esforçando em servir a Jesus. Agora, Carlos, qual é a dificuldade que pode ser encontrada num trabalho espírita? Não são poucas, não. Existem muitas dificuldades no exercício do trabalho espírita. E muitas delas são veiculadas, grande número de palestrantes, através de grandes números de palestrantes, de estudiosos, até de entrevistados. Mas algumas delas passam despercebidas e são fundamentais. Nós podemos elencar duas somente. A primeira delas é a compreensão da doutrina. Como é que a gente pode dizer que a compreensão da doutrina é uma dificuldade? Para nós, sim, porque nós ainda somos aqueles que somos muito ansiosos por destaque, somos muito ansiosos por conquistas materiais. Os nossos valores estão pautados nos valores que os outros irão aceitar. Os nossos prazeres ainda são muito sensuais. Ou seja, toda a nossa vida fica pautada através
de informações, através de doutrinas, através de orientações completamente diferentes daquilo que o Espiritismo nos ensina, que é o desprendimento, é acolhermos o próximo sem pensarmos em qualquer tipo de recompensa, é voltarmos as nossas atenções para conquistas espirituais, para conquistas morais, que ninguém vai nos aplaudir, que ninguém vai nos abrilhantar com aquilo. No anonimato, né? No anonimato. São esses valores difíceis de serem conquistados, porque exigem realmente uma renúncia, exigem realmente uma atenção, uma vida íntima fértil, uma vida íntima vigorosa, uma vida íntima alimentada por desejos e sonhos que os outros não veem. É essa a grande dificuldade, a primeira grande dificuldade. Por que nós dizemos isso, Ana? Porque no trabalho espírita nós percebemos que as outras dificuldades vão surgindo pela dificuldade que nós temos de compreender a doutrina. Aí nós entramos em conflitos porque cada um deseja realizar as atividades sob o seu ponto de vista. E esses pontos de vista são, às vezes, deveras radicais, muito diferentes daquilo que realmente a doutrina nos coloca. Ou seja, se nós compreendêssemos bem a doutrina, nós não geraríamos tantas perturbações na instituição. E a segunda, sem querer me alongar muito, é o sentimento de renúncia. E a renúncia no trabalho espírita é uma coisa muito séria. Conversando com pessoas de outras religiões, eles perguntaram como é que vão os trabalhos, como é que são as atividades, e eu elenquei alguns problemas. E todos eles foram unânimes em dizer porque não existe o serviço remunerado. O trabalhador espírita não é remunerado. Ele dedica à causa, ele dedica ao centro espírita o tempo que lhe sobra dos seus compromissos profissionais, dos seus compromissos familiares. A doação. É a doação. Então, quando ele vai se dedicar à causa espírita, é necessário que ele renuncie a alguns prazeres. Que ele renuncie a alguns lazeres. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Ele renuncia até mesmo ao descanso, um descanso merecido. Então nós vemos espíritas sonâmbulos, né, que dormem muito pouco, né? Os espíritas que vão se cansando ao longo do tempo por causa desse esforço tremendo. Dizem até que nós somos meio malucos, né? Porque onde a gente está lendo. É no ônibus, é na condução, é numa fila, porque a gente não tem outro tempo. Aproveitando o tempo que tem, né? Exatamente. Agora, Carlos, existe alguma escala hierárquica no centro espírita? A escala hierárquica que existe no centro espírita diz respeito à administração do centro. Só que nós estamos tão acostumados a buscar, a procurar a questão do sacerdote, que não raro nós elegemos os nossos companheiros de trabalho a esse título. Mesmo que a gente não diga, mas a gente trata assim. Então nós vemos pessoas que deixam escorregar, olha, nós temos ali o seu fulano, que é o médium principal da casa. Ou Dona Beltrana, que é a principal doutrinadora. E assim nós vamos criando algumas escalas. Que não existem na realidade. Na verdade não existe. A escala que existe hierárquica é a escala daquele que mais se dedica ao serviço do bem e da verdade. Aí nós vemos aquilo que nós dissemos anteriormente a respeito do servir ao Cristo. Cristo disse, né? Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Para servir. Da mesma forma nós. Dentro da atividade espírita, a nossa principal preocupação é de servir. O nosso principal destaque deve ser o da consciência tranquila. O reconhecimento de estarmos fazendo aquilo que é justo fazer, que é digno de fazer, que merece os olhares do nosso Criador, do nosso Pai Altíssimo, que merece a aprovação de Jesus. Aí nós vemos que realmente aquele trabalhador é digno daquela posição. Isso é muito sério. Quando nós pensamos em ocupar um espaço de coordenador, de diretor ou de presidente de uma instituição, de uma federativa, seja qual instituição seja, nós devemos ter em mente que aquela posição exigirá de nós bastante esforço, serviço ao próximo, cordialidade, gentileza, um estudo sério e profundo da doutrina e, por que não dizer, bastante humildade.
Carlos, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já já, não sai daí. Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Olá, voltamos agora com o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Carlos Sancier, que conversa conosco sobre a importância dos centros espíritas. Mas antes de voltarmos ao nosso tema, eu quero dar a nossa dica de leitura. Olha só, gente, está aqui. Missionários da Luz, de Chico Xavier, pelo espírito de André Luiz. Olha, maravilhosa essa leitura. E você pode encontrar na livraria da Federação Espírita Pernambucana, que fica na Encruzilhada. O principal é você se informar. Lá você tem várias opções e fica a nossa dica. Bom, Carlos, voltando ao nosso assunto, fala um pouco para a gente sobre a direção espiritual da Casa Espírita. Esse é um tema muito interessante. E é um tema também que muito mal entendido por alguns companheiros nossos. Toda a atividade humana tem também o seu reflexo na espiritualidade. A humanidade ela se faz de encarnados e desencarnados. Então a instituição espírita não poderia fugir disso. Ainda mais a instituição espírita, que é voltada também para o esclarecimento dos desencarnados. Então nós temos dentro da atividade espírita uma gama de trabalhos voltados para o esclarecimento dos encarnados, da sua educação moral, da sua reforma íntima, como também nós temos voltados aos desencarnados que se processam não somente na questão do esclarecimento, como até mesmo de operações, de cirurgias, de trabalhos para o reajustamento daquela entidade, daquele indivíduo, a sua realidade espiritual. O trabalho da instituição espírita, portanto, é muito delicado. E não só os encarnados estão encarregados dessas atividades, os desencarnados também. De tal maneira que nós podemos dizer que a atividade dos desencarnados é mais intensa do que a nossa. Inclusive mais melindrosa, porque não somente eles estão trabalhando com uma dimensão que nós não vemos, com detalhes que estão fora do nosso alcance, com questões que fogem à nossa capacidade, como também eles estão voltados a cuidar da gente. Porque como nós somos ainda muito displicentes com relação a algumas disciplinas, como às vezes nós chegamos muito alvoroçados no centro espírita, como às vezes nós somos muito ingênuos, infantis, em lidar com questões que podem parecer para nós autoridade, quando na verdade é responsabilidade, os espíritos ficam preocupadíssimos e ocupadíssimos em chegar e controlar esses nossos disparates. Então, nós chegamos à instituição espírita, muitas vezes nós somos higienizados. A nossa mente é ainda preocupada com as questões humanas. Que é difícil desligar, né? É muito difícil. Questões do trabalho, problemas familiares, questões de saúde. Quantas vezes nós não chegamos para administrar um curso ou um estudo espírita enxugando lágrimas, Ana? É verdade. É verdade. Muitas vezes nós nos despedimos de casa carregados daquelas ansiedades, daqueles problemas. Como será o amanhã? E temos que passar uma mensagem de esperança aos nossos irmãos. A espiritualidade, portanto, ela não está somente voltada às suas atividades no plano espiritual, como também a essas questões que envolvem os trabalhadores da casa, cuidando dos trabalhadores da casa. Agora, o importante disso tudo é não deixarmos para a espiritualidade a solução de todos os problemas que ocorrem dentro do centro espírita. O que a espiritualidade quer realmente, deseja, é que nós venhamos a amadurecer, que nós sejamos sábios nas nossas decisões,
que nós tenhamos sabedoria nas nossas escolhas e não jogarmos tudo para a espiritualidade. Então é comum nós enxergarmos e ouvirmos algumas pessoas dizendo: olha, mas Jesus está no comando, a espiritualidade cuidará disso. Quando, na verdade, Jesus realmente está no comando, a espiritualidade está cuidando disso, mas a decisão é nossa. A gente tem que fazer a nossa parte, né, Carlos? Pois é, senão como é que a gente amadurece? A nossa passagem por ali será como uma passagem de crianças que ficam empolgadas pelo trabalho dos seus pais, dos seus tutores, dos seus mentores, mas que pelo fato de não assumirem responsabilidade e de não exercerem, de não se aventurarem nesse exercício do bem, perdem de amadurecer, perdem de crescer. Então é muito delicado isso. Existe realmente uma direção nas instituições da casa espírita de cunho espiritual. Existem realmente benfeitores espirituais zelando pelos trabalhos daquela casa, mas eles não dispensam a nossa parte. Claro. Agora, um centro espírita, ele está sujeito ao assédio de obsessão? Perfeito. O centro espírita, ele não é somente os tijolos. O centro espírita não é somente a estrutura física. O centro espírita são os seus trabalhadores. O centro espírita são os seus voluntários, são os seus dirigentes. Todo o organismo do centro espírita é marcado pelo hálito mental daqueles que ali trabalham, daqueles que ali mourejam, daqueles que têm seus ideais. Da mesma forma que os espíritos são atraídos para nós através das nossas intenções, através dos nossos pensamentos, os espíritos também são atraídos às instituições espíritas pelo quilate, pela qualidade daqueles que estão ali. Se nós estamos no centro espírita desatentos às reais responsabilidades daquela instituição, desatentos à nossa disciplina, à nossa responsabilidade no estudo, às nossas obrigações de sermos gentis com as pessoas que estão dentro do centro, daqueles que nos procuram, certamente nós abriremos espaço para espíritos daquele quilate. Aí é que entra a questão anterior. Mas a espiritualidade superior? Nós lembramos de Kardec. A vida não é feita de fantasia. Kardec mesmo falava que os espíritos são atraídos para as reuniões, para as sociedades espíritas, baseados na dimensão das intenções das pessoas que estão ali. Se as nossas intenções são fragilizadas, são desatentas, nós chamaremos esse tipo de espírito. Agora também tem uma outra parte que diz respeito não somente à qualidade mental dos trabalhadores da casa, diz também respeito ao papel que o centro espírita desempenha. Quando nós estamos em qualquer local, seja em família, seja no trabalho, seja numa comunidade, e nós começamos a apresentar ideias positivas, nós começamos a incomodar aqueles que estão em desequilíbrio. Porque a verdade incomoda o mal. A mentira, o bem é uma provocação ao mal. A instituição espírita, marcando ali um espaço, erguendo a sua bandeira das divisas do bem e da verdade, certamente ela terá contra si aqueles adversários do bem e da verdade. Então nós vemos verdadeiras conspirações contra as instituições espíritas. Como também nós vemos essas conspirações ocorrerem nos outros rincões das atividades humanas. Nós vemos, por exemplo, dentro da política, Sim. Dentro da educação, as boas intenções sofrendo ali todo um assédio daqueles que arquitetam minuciosamente contra aqueles que estão procurando o bem. É verdade. Da mesma forma, as instituições espíritas. Por isso mesmo, é necessário que nós tenhamos vigilância, cuidado, para que nós não venhamos a cair em armadilhas para lobos. Agora, Carlos, falemos sobre a reforma íntima do trabalhador, né? O que você recomenda de imediato? Bom, de imediato, o que a gente recomenda é que ele acredite nela, que acredite na sua reforma íntima. Acredite que ele é capaz, que ele pode, que ele vai conseguir, que ele merece aquilo. A primeira recomendação é isso, é essa, que nós venhamos a acreditar que isso é possível, porque muitos de nós ficamos à beira do caminho porque não confiamos em nós. Às vezes nós estamos num estado depressivo tão grande que nós achamos que nem merecemos aquilo, quando na verdade nós merecemos.
nós somos amados não somente por Deus, mas também por um grupo de espíritos de benfeitores que estão atentos aos nossos trabalhos, que estão atentos às nossas dores, às nossas lágrimas secretas. Nada disso passa desatento a essa força dinâmica que se chama misericórdia. Então, a primeira coisa que nós falamos com relação à reforma íntima é que a pessoa acredite. Acredite porque é possível. Bom, Carlos, nós vamos fazer agora um breve intervalo e voltamos já já com mais programa Diálogo Espírita. Revista de A a Z. Um convite de muito requinte e bom gosto para você conhecer o mundo dos negócios, cultura, artes, gastronomia, moda, arquitetura e medicina. Ana Cláudia Torpe traz para você seletos convidados e nomes mais requisitados da sociedade pernambucana. Programa Revista de A a Z. Olá, voltamos agora com o programa Diálogo Espírita, hoje recebendo Carlos Sancier, que conversa conosco sobre a importância dos centros espíritas. Carlos, algumas pessoas engajadas ou não no serviço espírita dizem ser impossível vencer suas imperfeições. O que o Espiritismo diz a esse respeito? O Espiritismo fala sobre isso, inclusive em O Livro dos Espíritos. Kardec, em observação às respostas dos Espíritos, diz o seguinte, que toda vez que a consciência nos alerta de uma imperfeição, é porque é possível vencê-la. É importante frisarmos isso. É possível vencê-la. Quando Kardec pergunta se existem arrastamentos irresistíveis, os espíritos de imediato clamam, não existe arrastamento irresistível. O que existe é uma vontade fraca em dominá-lo. O que existe é a satisfação em se saciar aquele arrastamento. Quando nós falamos que algumas pessoas dizem para nós que é impossível vencermos determinadas dificuldades, nós dizemos, não, isso não é verdade. As dificuldades que nós possuímos e que ainda não estão ao nosso alcance superá-las, nós não nos tocamos delas. Não temos a consciência, né? Não temos a consciência delas. No momento em que nós temos a consciência dela, nós conseguimos vencê-la. Se o meu arrastamento é por um determinado vício, se eu tenho desequilíbrios com relação ao álcool, se eu tenho algum desequilíbrio com relação ao sexo, se eu tenho algum desequilíbrio com relação ao meu vocabulário, aquilo que eu converso, a atração das conversações, eu tenho condições de vencer isso. Se o meu arrastamento também é a depressão ou a agressividade, eu tenho condições de vencer isso. Essa é a primeira etapa, é a pessoa ter consciência de que pode superar. Os demais são os exercícios que nós faremos isso. Aí nós temos a orientação de terapeutas, nós temos a própria doutrina espírita marcando o seu espaço, né, marcando a sua presença através de ensinamentos, através de conhecimentos, que são verdadeiros exercícios de reforma íntima. Eu faço uma escadinha quando converso com algumas pessoas, veja se você concorda, né? O primeiro passo é você reconhecer que você errou. Perfeito. O segundo passo é você voltar atrás. E o terceiro passo é você, na hora que vai cometer, pensa e volta atrás, nem comete. Mesmo que doa, né? Mesmo que dê aquele gosto amargo, mesmo que faça a gente perder uma noite de sono, mas no dia seguinte nós acordamos melhor. Com aquela, bem melhor, com aquela sensação de que fui o mais forte. É isso mesmo. Agora, Carlos, e sobre a mágoa, o luto, o desânimo, né? O Espiritismo, ele exerce algum efeito positivo? Muito, muito mesmo. Porque algumas imperfeições que nós tratamos dizem respeito ao nosso agir. E algumas imperfeições são referentes ao reagir. Né? A mágoa, por exemplo, aquilo que às vezes nos fere e que marca a nossa vida durante vários anos. A nossa vida após aquele fato, às vezes é marcada por fenômenos incríveis de felicidade e nós não aproveitamos porque estamos ainda feridos pela mágoa. Da mesma forma, o luto,
que é uma dor digna, que é uma dor legítima, porque não é somente a questão da morte, mas é a questão do vácuo que fica aquela pessoa que foi alvo do nosso amor, a quem nós nutrimos amor durante tanto tempo. Como, né, nós podemos tratar desse assunto, por exemplo, com a mãe, com o pai, que enterra um filho amado, né? Não é, o luto é uma coisa muito séria, como também a depressão, como também essa tristeza, como também esse desânimo que faz com que as pessoas não acreditem não somente nos outros, mas em si. Tudo isso é terrível e são reações que nós temos. Mas a doutrina dos espíritos, ela nos fortalece a alma. Ela realmente traz o antídoto para esses sentimentos, para essas emoções, mostrando para a gente que nós temos valor, fazendo com que a mágoa venha a se diluir ao longo do tempo, mostrando para a gente e provando por provas incontestes que a vida prossegue além do túmulo, de tal maneira que o espírita convicto, o espírito sincero, ele está tão familiarizado com a questão da espiritualidade que ele conversa com os seus parentes ou conversa sobre esse assunto sem a menor questão tétrica, sem qualquer questão fúnebre, mas como vida. E também com relação ao desânimo, que faz com que nós acreditemos em valores que os outros desacreditam. Lendo alguns livros marcados por uma questão materialista, marcado por aquele pessimista, daqueles que refletem sobre a vida, considerando somente a brevidade dessa existência, às vezes nós somos levados ao desânimo. É verdade. É verdade. Mas quando nós temos a certeza de que a vida prossegue, tudo muda de figura. E o Espiritismo nos garante essa certeza. Agora, Carlos, e o problema da obsessão? Será um obstáculo para a reforma íntima? Sim, desde que nós venhamos a lhe dar terreno. Porque o grande problema da obsessão, e olha que eu demorei um tempo para aceitar isso, somos nós mesmos. Né? A força do mal é a nossa fraqueza no bem. A força do obsessor é o espaço que nós oferecemos a ele. A partir do momento em que nós sofremos o assédio de alguma entidade vingativa, que nós sofremos algum assédio de algum espírito que esteja ali tentando fazer um conluio com os nossos pensamentos, com os nossos hábitos, e nós percebemos isso, aí nós temos que mudar os nossos hábitos. Temos que mudar a nossa maneira de enxergar a vida e de vivenciá-la. Não é somente esclarecer-nos, é agirmos como pessoas esclarecidas. Não é somente entendermos a vida, mas é necessário que saibamos viver. E assim nós vamos vencendo esse trato obsessivo, sem apelarmos para aquele medo terrível que nós transferimos dos demônios para os obsessores. A partir do momento em que nós tentarmos ter uma vida saudável, uma vida digna, uma vida honesta, uma vida equilibrada, nós veremos que esse processo obsessivo ainda é um marco da nossa fragilidade, da nossa infantilidade como espíritos. Carlos Sancier, eu quero agradecer a sua entrevista. Foi um prazer receber você aqui. Muito obrigada. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. Muita paz a todos. E você, se quiser entrar em contato conosco, envie um e-mail para dialogoespírita@gmail.com. Não deixe de curtir também a página do programa no Facebook. Muita paz, até sábado que vem.